Deputado, muito obrigada por aceitar falar com a gente. Obrigado, Camila. Muito obrigado por estar me recebendo aqui. Deputado, sobre as ações recentes do governador João Dória aumentando impostos durante a pandemia, o que está acontecendo com o estado mais importante do país? Bem, o Estado tomou decisões de fazer um fechamento muito abrangente, muito restritivo ao comércio. O consumo, por consequência, acaba caindo também a produção, por consequência dessa queda de consumo, e em função da queda de consumo e da produção, acaba também o emprego. Então, houve também desemprego, e você entra numa situação de recessão muito rápido, e o que é pior é uma recessão artificial, ou talvez seja melhor, porque sabemos que tem uma pessoa criando isso. Então, quando se cria essa recessão, você naturalmente reduz o volume de imposto que é coletado, que é arrecadado. Só que, para você não entrar numa situação de insolvência, do ponto de vista de governo, você tem que reduzir o custo da máquina. Mas não foi isso que ele foi feito, né? Não reduziu nenhum custo de máquina, muito pelo contrário, até tentou aumentar o custo de algumas áreas. E então, vejamos que estão indo no sentido contrário. Agora você tem uma base contribuinte, uma base pagadora, que são aqueles que consomem, que geralmente têm emprego ou são produtores, no entanto, com receitas reduzidas e com salários aí mais arrochados em função dessa situação toda, várias renegociações que ocorreram. Então, você tem uma base reduzida de contribuinte para uma máquina pública que está no mesmo tamanho, talvez maior. Então, pronto, está a receita perfeita para ter que aumentar imposto. Então, ele está aumentando imposto, onde ele pode aumentar imposto, que é imposto do Estado de São Paulo, né? Temos 3 grandes impostos aí, e o maior deles é o ICMS, o TCMD e o IPVA, né? Tem esses 3 grandes contribuidores. Mas o ICMS é o maior deles, né? E o ICMS atinge todo mundo. Então, todo mundo que consome, compra alguma coisa, toda pessoa física, toda empresa que compra qualquer coisa para a empresa, ou para as suas operações, né? Não só necessariamente para os seus custos operacionais, mas também para custos de mercadorias e serviços que eles oferecem ao mercado, eles pagam. Então, esse imposto incide em absolutamente tudo. Qualquer aumento que você tenha nesse imposto, em alíquotas desse imposto, afeta todas as cadeias produtivas, afeta o comércio, afeta os produtores. Isso significa preços mais altos que são repassados aos consumidores que estão empobrecidos e numa situação de recessão e desemprego. Então, veja como é um contrassenso absolutamente absurdo esse que encontra o Estado de São Paulo, né? Gerou-se uma recessão artificial, não cortou-se os custos para equilibrar as perdas de receita e agora tem que aumentar imposto em cima de uma base empobrecida. Isso é inaceitável. Eu, sinceramente, é um atestado de não gestão, de má gestão, como se quiser qualificar isso, mas acho que aquela postulação inicial de dar um choque de gestão, o choque a gente entende. Isso a gente entende, é isso que está acontecendo. Então, a digestão não tem nada, estamos tendo o choque. É um choque bem grande com calça apertada. Deputado, ele está tirando 16% da aposentadoria dos idosos, o que é um absurdo, tirou gratuidade dos ônibus, um juiz devolveu, o outro veio e cassou, o presidente do TJ de São Paulo. Quer dizer, os idosos aí estão cada vez mais apertados. Tudo isso que o João Dória vem fazendo, aumento de ICMS, retirar 16% de idoso que ganha R$ 1.045 por mês, tirar a gratuidade de ônibus, aumentar a alimentação, isso já não é o melhor motivo aí para impeachment? Olha, ele tem, acho que, vários outros motivos, além desses também, por questões de impeachment. Nos Estados Unidos, por exemplo, a violação de promessas de campanha gera recall de mandato, né? Você pode fazer um baixo-assinado e pedir uma nova eleição de recall para uma nova eleição de governador, né? Isso não precisa esperar até o final do mandato, nem precisa esperar a criminalização ou enquadramento em algum crime do que ele fez ou deixou de fazer. Agora,
essa questão do que ele está fazendo, acho que não segue regra nenhuma, a não ser a regra de que ele tem que reduzir custo onde ele consegue e aumentar a arrecadação onde ele consegue. Ele não está mais seguindo nenhuma vertente de raciocínio, ideologia, ele está fazendo o que ele tem que fazer. Obviamente que isso é contrário ao bom senso, é contrário até à população. Veja que na maioria dos países, sendo eles liberais, países com medidas liberais, se ele fosse um governador liberal, mesmo um governador liberal, vamos entender que numa economia, você sempre tem agentes que produzem, que são capazes, que podem exercer trabalho, podem exercer produção, e agentes incapazes, né? Você tem aqueles que não têm mais capacidade de produção, de se empregarem, de gerar renda. Então, esses são os incapacitados, deficientes físicos, as crianças e os idosos. Então, ele está tirando dos incapazes, exatamente dos grupos que são praticamente protegidos, unanimemente, por todas as economias do mundo, por todos os viéses e matizes ideológicos do mundo, protege essas três categorias. Né? Então, vejamos que ele está fazendo aqui um ato de desespero, fazer um negócio desse. Ele vê que ele tem uma situação fiscal que ele não consegue sustentar, tem lei de responsabilidade fiscal aí que ele tem que obedecer. Então, infelizmente, ele se colocou numa situação extremamente difícil do ponto de vista de gestão, e eu acho que a população vai sentir o reflexo dessas irresponsabilidades, e já estamos sentindo a situação de agora. Se não fizer um impeachment, na minha opinião, aqui, aí para os ativistas que estão ainda nos movimentos, que querem fazer uma diferença, a ação não é contra o Dória, porque o impeachment é iniciado na Câmara, na Assembleia Legislativa. E lá ele tem comando dessa Assembleia Legislativa, porque a maioria dos partidos ali, ele cooptou para dentro do governo. Tá? Não existe nenhum freio ali, temos um sistema monocameral, só existe a Câmara, não, só existe a Assembleia, não existe um senadozinho estadual, só tem a Assembleia. Então, se ele domina a Assembleia, pronto, ele pode fazer o que ele quiser. Vira um domínio exclusivo do governador. Então, a ação tem que ser, qualquer ação ativista ou postulação contrária, ele já vemos que não é sensível a nada disso. Agora, os deputados estaduais que poderiam estar iniciando um processo de impeachment, eu acho que toda ação tem que ser junto com eles, né? E a população de São Paulo tem que se levantar querendo isso, porque senão é mais 2 anos desses desgovernos aí que ele está promovendo. Ele vai transformar São Paulo numa sucursal da China. O deputado Douglas Garcia, Gil Diniz, Valéria Bolsonaro, acho que mais uns 3 ou 4 tentaram o impeachment dele, mas nem a Janaína Pascoal apoiou o deputado. Aí também fica difícil para esse pessoal que está tentando lutar, tentando fazer uma mudança. Deputado, sobre a Sinovac, já que a gente está com esse monte de notícia muito legal em cima de João Dória, estamos com imunizante aqui em São Paulo da Sinovac, porque o Dória já tinha um contrato com a empresa chinesa, inclusive um contrato sigiloso que o impede de entregar toda a documentação que a Anvisa pede. Até que ponto a China manda em São Paulo? Inclusive, o Dória tem um escritório em Xangai. Podemos falar claramente que Dória é um agente do Partido Comunista Chinês? Olha, para mim não resta dúvida, sinceramente, porque o ganho que ele deve estar tendo de algum apoiador exclusivo tem que ser maior do que o desgaste que ele está sofrendo em termos de popularidade e apoiamento político aqui no Estado. E quem é o único que consegue contrapor aí esse desgaste, se não alguns desses agentes externos? Né? Porque dentro do Brasil eu não imagino que nenhuma empresa ou entidade política brasileira queira tomar essas medidas, ou até sustentam o raciocínio por trás das decisões que ele tem tomado aqui no Brasil, e isso transparece. Acho que cabe, sim, questionar o governador, se ele tem algum acordo, se ele tem algum acordo de gaveta, algum contrato com algum contratante de fora, se veremos, talvez no futuro, ele se apresentar como um intermediador, um grande broker, né, um corretor de interesses externos no Brasil, né, o que está aparentando,
não podemos afirmar, mas o que está aparentando está. E digo mais, não necessariamente a China precisa ser dona dos ativos, aí que está muito erro aí em função de achar que tem que ser dono de tudo, né? Porque se a gente falar assim, se a China vem comprando, então tem que estatizar tudo, porque aí está na mão do Estado, então o Estado, a gente sabe que não vai. Não, não é por aí. Por quê? Através de acordos de gaveta, acordos comerciais que não envolvem participação efetiva na empresa, você pode dominar as empresas. Veja o que acontece nas empresas de mídia. Você pode fazer um acordo de longo prazo, garantindo ali 10, 20, 30, 100 milhões por 5 anos, 6 anos. Isso garante a sobrevida da empresa em um acordo comercial, não é necessariamente um acordo de compra de parte da empresa. Então, acordos comerciais com contratos de gaveta, muitas vezes eles podem agir da mesma maneira do que se você tivesse comprado um ativo aqui no Brasil. Isso é uma das grandes mitos aqui que a gente precisa trazer mais transparência. Eu até tenho um projeto dessa natureza lá na Câmara Federal, que dá mais transparência a todos esses acordos, para a gente saber, para o CAD poder agir. O CAD só age quando há concentração de mercado, quando há concentração, formação de cartel, monopólio. Mas hoje em dia as empresas, todo mundo, está muito mais esperto do que isso, né? Eles conseguem driblar. Então, o primeiro mito é esse: você não precisa ser dono de nenhum por cento da empresa para você dominar a empresa. Número 2, se você ser um dono minoritário, 1%, 2%, também através de contratos ou de acordos de gestão, você consegue impor o que eles chamam talvez de golden share, né? Que é a ação de ouro, né? Que com uma ação você comanda, ou ao menos consegue vetar uma série de projetos. Então isso é padrão já em vários países que têm estatais muito grandes, que privatizaram essas estatais, mas mantiveram ali, com uma ação, manteve o controle do governo em alguns quesitos estratégicos. Então isso já tem. Então a gente precisa desmistificar essa de que o país tem que ser dono das coisas. Ao mesmo tempo, o perigo não está em ser dono ou não ser dono. O perigo está em não ter a transparência dos acordos. Vou citar aqui, vou me estender aqui, Camila, porque esse assunto é importante. Por favor, me dá mais um segundo para falar sobre isso. O microfone é do senhor. Então, você imagina a seguinte situação. Imagina que você é um acionista minoritário ou você tem um acordo comercial com entidades no porto, portuárias, e que você comanda ali, através desses acordos, você comanda efetivamente o trânsito de mercadorias no porto. Depois você tem contratos ou participações minoritárias em companhias de transporte, seja ferroviário, rodoviário, etc. Depois você tem esses mesmos tipos de contratos em empresas agrícolas ou mineradoras, ou até mesmo empresas normais, de produtos. Então você tem 3 instâncias em que você, uma empresa com participações minoritárias ou somente com acordos comerciais, que não aparece no radar do CAD, lembrando, o CAD é uma entidade federal que é para garantir a economia de mercado, garantir contra a formação de preços por cartel, controle de preços por cartel, garantir que não haja monopólios sendo estabelecidos. Muito bem, então eles têm uma série de mecanismos que são ativados para eles poderem agirem contra monopólios ou cartéis. Mas eu acabei de citar aqui um exemplo de acordos e instâncias em que essas empresas podem agir debaixo do radar do CAD e ser efetivamente monopolistas e controladores de todo um canal. Você tem uma participação controladora, não participação, mas um poder controlador do produtor, do transportador e efetivamente do porto. Então vejamos que temos que ter mais transparência. Todos os países do mundo estão se protegendo contra exatamente isso que você acabou de mencionar. Um controle da China que não é a favor da economia de mercado, mas sim a favor deles, e até de formação de cartel e até destruição de alguns rivais aqui no Brasil. Vamos lembrar a CPFL? Vamos lembrar quem é que está na diretoria da CPFL? CPFL que comanda a questão de precificação de energia elétrica aqui no estado de São Paulo. E cadê o setor de alumínio? O setor de alumínio brasileiro, 80% do custo do alumínio é energia elétrica. E aqui você tem a CPFL na mão de alguns gestores que são nomeados pela China, porque eles que participaram dessa privatização ali há um tempo atrás,
e agora ficou comandando aumentos de alíquotas aqui, aumentos da conta de energia elétrica, pronto, inviabilizaram o alumínio brasileiro em função disso. Então, ficamos quase que reféns do alumínio importado agora da própria China. Então, veja como temos um perigo aqui, que é muito além dessa questão de propriedade. Então, temos que ter mais leis, um pouco mais, que dê mais transparência e mais granulidade desses acordos, que são bem sofisticados, são bem além dessa nossa percepção que tem que ser dono de tudo. Não, não precisa ser dono de tudo. Então, temos que estar mais alertas a esses quesitos. Inclusive, o pessoal, saindo um pouquinho da pauta, até peço desculpa para a produção, mas aquela aprovação do Senado de vender 25% das nossas terras para o estrangeiro, o Winston Ling ficou bravo que a gente falou que não era para fazer isso, que não sei o que, não sei o que lá. Mas não tem um perigo, deputado, da China vir e comprar essas terras e piorar esse domínio? Tem o risco da China, tem o risco de qualquer outra entidade estrangeira que tenha interesse. Alguns fundos de investimento podem também querer fazer isso, aí obedecendo, talvez, matizes ideológicas globalistas que têm que controlar o meio ambiente, então eles vão literalmente comprar parte do Brasil para reflorestar e não prestar atenção ou mitigar qualquer crescimento de produção que possa existir no país, caso necessite. Então, é uma mentalidade, não só uma mentalidade, mas também uma orientação político de países e de países soberanos que vem interferir de uma maneira direta. Agora, vamos entender que eu não sou contrário ao capital estrangeiro, muito pelo contrário, eu acho que o Brasil precisa receber mais, poder ter um ambiente seguro para que essas empresas, agentes independentes, autônomos, indivíduos, venham empreender no Brasil. O que a gente precisa tomar cuidado é formação de monopólio, exploração sem nenhum benefício, ou até mesmo com distorções aí de quanto que foi produzido, que acaba passando por debaixo do radar das empresas ou das agências reguladoras e debaixo do radar das agências que arrecadam, né, arrecadatório. Então, o Brasil acaba perdendo divisas em função de não ter um meio ambiente econômico bem regulamentado. E também não pode ser altamente estringente, ou seja, se fechar completamente. Se fecha completamente, você espanta capital estrangeiro. Então, enfim, é uma questão de fato que você precisa de detalhe, precisa entender as novas fórmulas que existem, que previnem, não só que previnem que haja controle efetivo e criação de monopólios e cartéis, mas também dos detalhes que ainda sejam atraentes o bastante para o capital estrangeiro. É um balanço ali, viu, Camila? Não existe fórmula mágica, não. Mas realmente aí precisa ter uma visão do mundo financeiro, do mundo dos negócios, que é bem mais aprimorado para você poder fazer esse ajuste fino e não inviabilizar o país, ao mesmo tempo, não deixar que o país caia aí para outros aí que não tenham nossos interesses. Então, vai que o Macron compra e tenta plantar soja na Amazônia, né, deputado? É muito complicado. Deputado, como o senhor tem visto essas movimentações de Rodrigo Maia para eleger o Baleia Rossi para a Câmara? O PT e o MDB esqueceram até a história do golpe, né? Já estão tipo best friend. Eu sinto que os partidos que estão apoiando essa candidatura, o próprio Baleia, eu acho que o PMDB, o DEM, o PSDB, eles estão maculando qualquer coerência que eles possam se valorar de ter quando faz uma coisa dessa, né? Quando faz uma parceria com todos aqueles partidos que geraram os problemas que vivemos hoje, ou boa parte dos problemas que vivemos hoje, né? Notadamente a corrupção, o Estado inchado, a ineficiência de Estado, gastar muito e obter pouco em resultado de serviço público, gastar muito e ter realmente atrasos em questões de comparativos, assim, Brasil versus mundo, em vários quesitos, está atrasado, e fizemos ali toda a cartilha desses partidos. Então, eles representam parte dos problemas que vivemos hoje. E o que fazem esses partidos? Em função de obter o poder, eles fazem uma
ainda um apoiamento, ou pedem apoio desses partidos, eu acho que é um descabimento. Eu acho que teriam... aí é que mostra realmente as intenções, porque aí me gera até a pergunta, qual é o plano do Rodrigo Maia, né? Qual é a proposta ali, porque do ponto de vista do governo, o governo tem várias propostas boas, a maioria das quais nunca foi votado em Congresso. Até o próprio Congresso, eu até faço parte de um grupo de reformas, nós pautamos algumas reformas ali, nenhuma dessas reformas foi pautada pelo Rodrigo Maia, houve uma certa condescendência com a esquerda de uma maneira desproporcional, com os partidos como o PSOL, PCdoB, de maneira desproporcional, em termos de número de pautas que foram a voto, que vieram dessa ala. Lembrando que é uma ala minoritária, eles têm ali 130, 140 deputados, né, e os outros 400 estão de acordo com aquilo, e o Rodrigo Maia fez grandes incursões ali para votar pautas de esquerda. Então, de maneira totalmente desproporcional, e agora chama para compor a futura candidatura do seu candidato, que seria o seu candidato para a mesa, eu acho que aí macula de uma maneira que não sei se é isso que ele estava querendo, ou se ele não, talvez ele não se importe, né, de ter coerência, né, de fazer o jogo do poder pelo poder, isso já é válido bastante no mundo que ele vive. No mundo que eu vivo, e talvez eu imagino que alguns dos que estão nos assistindo imaginem que manter a coerência é fundamental. É muito difícil, requer uma série de trocas que doem, muitas vezes doem, mas é fundamental, manter coerência, na minha opinião, é fundamental, e eu acho que ali eles estão pecando com a falta de coerência. Talvez não, talvez do mundo que eles vêm estão sendo extremamente coerentes, né? Manter o poder pelo poder, ele faz qualquer negócio. É que coerência e esquerda, deputado, são duas coisas que não combinam, né? Deputado, o que pode ser feito com mais urgência para botar o país no caminho do crescimento? Emprego, comida na mesa, coisas assim que não tem como esperar, remédio, essas coisas que estão começando a faltar. Bem, eu acho que essas situações de emergência, eu fico até receoso, porque o Brasil, o poder, a União, né, enviou para os municípios, para os estados e municípios, bilhões, centenas de bilhões de reais esse último ano. Aliás, vamos fechar o ano de 2020 com um déficit recorde da arrecadação primária, né? Receita menos despesa vai dar um déficit absurdo, né? de centenas de bilhões de reais, estão falando aí, estimando em 600 bi negativo. Então, veja que gastar dinheiro gastou, os estados e municípios receberam. Então, por que eles não estão municiados com o necessário para combater os efeitos que eles mesmos incidiram em cima das suas populações? Né? Resolveram alguns fechar mais, outros fechar um pouco menos, mas, de qualquer maneira, cadê o dinheiro que foi enviado para os estados e municípios para sanar esses problemas de emergência? Seja eles qual for, seja problemas de desemprego, seja problemas de saúde. Eles que são gestores, não são gestores que não gostam dessa interferência federal, gostam da interferência federal só quando vem o dinheiro sem custo nenhum. Vem aquele dinheiro doado como se fosse presente de Papai Noel. Mas quando eles têm que honrar aquele dinheiro e fazer bom uso daquele, planejar o seu uso e fazer contingências para eventualidades futuras, que hoje em dia é quase que um normal você ter contingência para esse tipo de coisa, onde é que estavam os secretários de saúde, onde é que estavam os secretários aí que planejam a economia, secretários da Fazenda, que planejaram a economia, e agora estão vendo que tem buracos para serem sanados? Onde é que está esse pessoal na hora de fazer essa contenção e de mostrar que realmente podem ser estados autônomos? E eu sou um dos maiores aí proponentes de federalizar, de descentralizar ainda mais. O Guedes também seja outro, mas consistentemente os governadores e prefeitos estão mostrando que eles são dependentes e querem ficar dependentes. Então, vamos decretar um estado unitário, né? Vamos fechar logo os governos, né? Não ter que eleger um monte de gente e deixar que o Congresso Nacional fique nomeando os governos, né? Talvez seja mais fácil, talvez ao menos vai ter um custo menor e quem sabe até nomeie algum gestor
que seja mais bem qualificado, do que ficar elegendo, deixar os estados elegerem seus governadores e prefeitos. Porque é exatamente esse tipo de falta de gestão que está nítido, está nítido. Você vê agora, qual o problema agora da pandemia? Gastamos esses quase R$1 trilhão que foi gasto ano passado, e agora falta recurso para isso, falta recurso para aquilo. Mas peraí, onde é que foi a primeira leva de investimento? Para onde foi isso? Né? E estamos vendo que em algumas cidades, em alguns estados, foi usado sim para corrupção, foi desviado pela corrupção, ou foi usado de maneira ineficiente, ou foi distorcido por decisões erradas dos seus planejadores. Então, temos aí grandes problemas aí a serem aprendidos com isso, né? E da próxima vez, se Deus quiser, não teremos uma próxima, mas eu acho que pode ser um problema recorrente, a gente faça melhor uso do nosso julgamento, ao menos como deputado federal, como senador, de liberalizar esses recursos da maneira que a gente liberalizou, de uma maneira tão descomedida para governadores e prefeitos aí, que não são todos, sem dúvida, há muitos que foram extremamente zelosos e organizados, probos e idôneos com dinheiro público, mas temos exemplos gritantes aí de alguns que não foram. E qual que é a punição deles? Né? Estamos ainda, vamos, em vez de puni-los, vamos premiá-los com mais recursos? É isso? É essa a punição? Vamos premiar com mais recursos? Então, vamos fazer aí melhor uso aí do nosso aprendizado, vamos entender. De fato, temos um problema de calamidade aí, seja artificial, seja ou não, que tem que ser atendido. Mas como temos um sistema federativo, temos que culpar aqueles que deveriam estar olhando essa questão mais em loco, mais próximo do problema. Do ponto de vista federal, né, na minha opinião, o que pode ser feito? Eu acho que a gente tem que ter alguns recursos emergenciais disponibilizados. Isso se torna quase que necessário para evitar algo maior, uma intervenção mais direta do poder federal, dando aí uma driblada nos poderes locais, porque eles estão se mostrando incapazes de serem honestos, ao menos com o dinheiro que já foi mandado. E temos aí uma necessidade do poder local de entender que ainda há muita burocratização, ainda há muito tributo que incide em cima da iniciativa privada. Então temos que liberalizar para que a própria iniciativa privada resolva esses problemas, comece a sanar esses problemas, porque o Estado sozinho fazendo, ele já está no seu limite, né? Ele já está no seu limite. Já estamos aí com situações macroeconômicas muito dramáticas em função da ajuda que foi gasta nesse ano de 2020. A nossa aposta era que ia ser um dinheiro bem gasto. E em alguns pontos aí estão mostrando que os governadores e prefeitos que receberam esses benefícios não estão fazendo jus à emergência tal qual, na altura da qual ela merece. Então, temos que rever isso aí no futuro. Ou seja, governadores, parem de nos roubar. Deputado, a Fê escreveu o seguinte. Peraí, Fê, desculpa, eu perdi. Ela perguntou de um plano. Aqui, deputado Luiz. Em primeiro lugar, não arrependo-me do voto que lhe conferi. Segundo, que pé está o projeto de sair do plano de não proliferação das armas? Olha, isso depende exclusivamente de ter um presidente de Câmara que represente esse projeto, né? O Rodrigo Maia poderia ter pautado e não pautou. Então, isso foi um dos itens que foi sufocado da pauta do Poder Executivo e que não foi levado a voto. E, aliás, algumas das coisas que foi levado, sim, a voto foi completamente distorcido pelas relatorias que foram apresentadas lá. Até dificultou ainda mais, né? Ficou ainda mais complexo, mais burocrático, mais difícil. Então, esse tema, quando o Congresso não gosta disso, porque a população brasileira, não sei se elegeu bem ou não, mas ainda elegeu vários deputados que são contra o direito do cidadão poder portar armas, poder ter posse de arma, poder comprar arma, portar arma, de uma maneira mais livre. E isso, engraçado que a população majoritariamente acredita que precisa desse direito, no entanto, acaba elegendo deputados que votam contra. E então, assim, do nosso lado, e eu imagino que do lado do governo também, ele queira repautar isso, porque ele sabe que é uma questão de extrema popularidade, que é uma questão
de demanda popular e até do seu próprio mandato, foi sobre isso que ele foi eleito. Então, da intenção do presidente, eu não tenho a mínima dúvida. O que eu realmente quero questionar é esses eleitores, pensem em quem você votou e veja como ele se coloca com relação a esse tema. E vamos fazer pressão nesses que pensam o contrário, ou que fazem corpo mole com relação a retornar esse direito ao cidadão brasileiro. Perdemos esse direito em 2003. Eu também tinha esses direitos, né? Também fui um dos prejudicados nisso. Então, eu tenho todo o interesse de votar a favor de restituir esse direito tal qual ele existia antes de ter sido removido em 2002, 2003. Deputado, a vacina. O senhor está preparado para tomar a vacina ou vai esperar um pouquinho mais? Vou esperar, eu espero ser um dos últimos da fila e espero que não quero tomar essa vacina, não quero ser um dos primeiros, eu deixo aí os heróis da esquerda, os heróis do progressistas, todos os juízes do STF, do STJ, todos esses juízes tomarem a vacina, qualquer uma agora, vai lá e toma essa vacina, mostre que não há realmente nenhum efeito colateral, e em algum tempo, em alguns anos, quem sabe eu tome. Né? Eu vou dizer isso com toda a experiência de quem já sofreu por não tomar. Então, não vou dizer que sou super-herói nessa questão. Às vezes eu tomava, às vezes, olhando o meu passado, como é que eu julgava. Às vezes eu tomava vacinas que surgiam durante esses períodos aí de infecção, às vezes eu não tomava, e já sofri por não tomar, eu nunca sofri por tomar, essa aqui é a verdade. No entanto, as dúvidas geradas em cima da origem dessa vacina, origem desse vírus, se ele é um vírus feito em laboratório, ou se ele é um vírus natural que um morcego, sem querer ali, trouxe para toda a população mundial, né? Morcego mais eficiente que o Batman aí, em poder circular o mundo de uma maneira tão rápida, né? Mas, enfim, eu acho que tem muita questão aí por trás, tem muita dúvida, e muita dúvida razoável, que me leva a ser mais conservador nesse tema. Eu acho que eu estou me preservando a minha família, de ver os resultados se apresentarem, antes de me colocar aí na fila. Mas eu gosto de ver que existem aí pessoas que me consideram errado nesse tema e que vão tomar fila no meu lugar e vão tomar a frente também, então, mas que tomem esse lugar o mais rápido possível. Eu cedo o meu lugar para toda a mídia sem problema nenhum. Exatamente. Estamos chegando ao fim do primeiro bloco e eu gostaria de ouvir as considerações finais do deputado. Bem, meus amigos, entramos aqui no primeiro ano. Eu acho que temos aí, como a Camila já está levantando aí, já temas polêmicos para debater. Eu acho que vai ter mais disso indo para frente. No entanto, eu estou otimista que esse ano e o ano que vem serão bons anos para o Brasil. Eu acho que internacionalmente ainda vai ter algumas, vai balançar o barco de uma maneira bem profunda, mas o Brasil, eu espero estar melhor do que os 2 anos anteriores, que foram anos aí difíceis, de muito aprendizado, para mim e para todos os outros que compõem aí uma nova vertente de um governo. Estamos em transição, é assim que eu espero, acho que deveríamos olhar dessa maneira. Estamos em transição para uma nova realidade em que debates públicos como esse, um contraponto importante a ser feito à maioria dos seus outros canais de mídia e os outros, a maioria que existe ainda de pessoas no meio político, de pensamento, e que nós representamos esse novo real, essa nova realidade, e que nós estamos em transição. Então, agradeço aí por estar contribuindo, por ser também um dos canais que ajuda nessa transição, e contem comigo nesse processo. Tá? Muito obrigado, Camila. Eu que agradeço, deputado, e espero que o senhor participe mais vezes aqui com a gente, porque as suas ponderações são muito relevantes. Muito obrigado. Agradeço.